cleaner desesperada oferece trabalho em troca de comida? E a reação do rico é de arrasar. A chuva caía torrencialmente nas ruas desertas, refletindo a desolação que tomava conta de Clara. As contas se acumulavam e a geladeira em sua casa vazia ecoava suas frustrações. Desesperada, decidiu que precisava fazer algo, mover-se, lutar. Quando viu o anúncio, trabalho na mansão de Victor, aceitamos troca de serviços por alimentação. Era sua única chance. A mansão parecia a saída de um filme, imensa, cercada por muros altos e jardins que pareciam intransponíveis. Clara hesitou diante do portão. Um cheiro de fritura se misturava ao ar fresco e a sua barriga roncava em resposta. Ela se preparou e bateu na porta. Um criado com ares de indiferença a levou até Victor. Victor era um homem de presença marcante, embora envolto em um mistério que desafiasse qualquer curiosidade. Seus olhos, frios como metal, não mostravam sinal de compaixão ao olharem para ela. "Você sabe limpar?" perguntou, como se estivesse avaliando não apenas suas habilidades, mas sua alma. Clara assentiu, sem coragem para falar. Um desprezo quase palpável pairou no ar e ela sentiu seu coração apertar. Os primeiros dias foram um tormento. O ambiente era pesado, repleto de silêncio e objetos luxuosos que pareciam insultar sua realidade. Clara se esgueirava pelas enormes salas, limpando com pressa, evitando os olhares de Victor, que a observava como um espectador distante. Mesmo assim, sua determinação ajudou a quebrar um pouco a rigidez daquele lugar. Clara trouxe um pouco de vida. Ela conversava sozinha enquanto trabalhava, cantava baixinho, ria dos erros mais tolos e, lentamente, uma ponta de curiosidade parecia despertar em Victor. Em algumas semanas, eles começaram a trocar palavras. Ele, por trás de uma máscara de indiferença, revelava fragmentos de um passado atormentado. Clara escutava atentamente, seu coração se abrindo para um homem que, apesar das riquezas, carregava um peso invisível. Era um homem marcado por uma dor que ele tentava esconder a todo custo. Um dia, enquanto organizava um antigo álbum de fotos, Clara descobriu algo que quase a fez desmaiar. Uma foto velha de Victor, com um homem de semblante misterioso. Alguém que parecia radiante, mas com um olhar de desafio. O nome no canto da foto o assombrava. Carlos, o rival do passado de Victor. Alguém que aparecera exatamente na hora errada. Reuniu uma sombra que parecia se abater sobre eles. Clara sabia que algo estava prestes a acontecer. E o que poderia ser uma chance para construir um vínculo se transformava em um pesadelo. Um grito na noite cortou o silêncio da casa. E Clara, com o coração a mil, percebeu que suas próprias barreiras emocionais estavam prestes a ser testadas. Seria possível um amor entre duas almas tão diferentes? E Victor conseguiria enfrentar seus demônios sem perder Clara no processo? As interrogações martelavam em sua mente, enquanto o mundo exterior se preparava para um confronto que poderia mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, com o coração acelerado e a respiração ofegante, quando o grito cortou a noite. O eco parecia ressoar nas paredes da mansão, fazendo seu corpo congelar. O impacto de um som tão intenso a retirou de seu devaneio, e ela sentiu um nó na garganta. O que acontecera? Uma sombra de preocupação tomou conta dela, e sem pensar,
Correu para o corredor, a luz da lua mal iluminando seu caminho. Victor. Ele estava ali, parado em seu escritório, com a expressão que misturava raiva e desespero. Uma janela estava quebrada, os estilhaços de vidro espalhados pelo chão como um reflexo da tensão que envolvia o ar. O silêncio seguiu o grito, como um suspenso de respiração, enquanto Clara se aproximava cautelosamente. Victor! A voz dela soou como um sussurro, medo transparecendo em cada sílaba. Ele virou-se lentamente, e seus olhos, antes frios, agora estavam carregados de algo mais. Uma mistura de dor e rancor. Clara notou que em suas mãos havia algo. Um pedaço de papel, que ele segurava com força, como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. O que aconteceu? Ele não respondeu de imediato. A tensão se acumulava entre eles, e Clara se sentia como uma intrusa em um momento íntimo e devastador. Carlos, ele murmurou, e o nome reverberou em sua mente como um trovão. Era o homem da foto. O rival que ela descobrira. Mas o que significava isso agora? Num súbito acesso de vulnerabilidade, Victor despedaçou o silêncio. Ele sabe que estou aqui. Sabe que estou vivo. As palavras saíram entrecortadas. E Clara sentiu que a temperatura do ambiente despencava. E ele não vai parar até que eu perca tudo de novo. Como você sabe disso? O medo tomou conta dela, vivendo uma realidade que não esperava. Victor olhou para baixo, o papel tremendo em suas mãos. Ele me mandou uma mensagem. Uma mensagem que não posso ignorar. Com um movimento rápido, ele o jogou sobre a mesa. E Clara viu um nome estampado em letras grandes. Ressurgir. A palavra era como um sinal de alerta. Mas as revelações não pararam. Clara se aproximou e, com a hesitação de quem abre uma porta para o desconhecido, pegou o papel. Ao desdobrá-lo, seus olhos se arregalaram. Não era apenas uma ameaça. Era um aviso de que algo ainda pior estava por vir. O recado expunha um segredo impressionante. Carlos não queria apenas o passado de Victor. Ele exigia algo que poderia destruir não só o passado de Victor, mas também qualquer esperança de futuro. A mensagem falava sobre uma dívida, uma vontade de reposição de um antigo crime, um erro que havia custado muito e que aparentemente ainda estava nas sombras. Clara sentiu seu estômago dar uma volta. O que você fez, Victor? O que ele quer de você? O rosto dele se fechou, esboçando uma luta interna. Clara compreendeu que as barreiras emocionais que ele havia construído estavam se desmoronando a cada palavra. Por que a vida dele estava tão entrelaçada com Carlos? Ele finalmente a encarou. E no fundo dos seus olhos, ela viu a verdade, nua e cruel. Eu não sou quem você pensa que sou, Clara. Sou responsável pela dor que ele traz. A revelação cortou como uma faca. O que era realmente Victor? A imagem do homem atormentado que começou a conhecer estava se desintegrando, deixando uma figura atormentada e sombria na sua frente. O ar ficou espesso e o silêncio invadiu o espaço novamente. Mas a tensão estava longe de acabar. Uma sombra cruzou a janela quebrada. Clara virou-se instintivamente, e quando seus olhos captaram o movimento, algo gelado percorreu sua espinha. O que mais estava por vir? O ar parou por um instante. A sombra que Clara viu do lado de fora transformou-se em uma figura familiar, mas também aterrorizante. Era Carlos, o homem da foto, agora materializado diante dela. Seu olhar era um misto de desafio e desprezo, e sua presença preencheu a sala como um veneno no ar. Surpresa, Victor! Ele disse, a voz suave, mas carregada de uma ameaça profunda. Parece que minha mensagem não foi ignorada. Clara sentiu o coração afundar no peito. Era um daqueles momentos que parecem paralisar o tempo. Victor estava paralisado. E a expressão em seu rosto misturava choque e raiva. Não era apenas o rival do passado que havia reaparecido. Era uma encarnação de tudo que ele havia tentado enterrar. Ela sentiu que cada segundo se arrastava, como se o universo estivesse ciente da gravidade do
Que estava prestes a acontecer? Você não deveria estar aqui, Victor finalmente disse a voz tremendo. Carlos se aproximou lentamente. Cada passo um eco na vazia mansão. Oh, mas eu sou exatamente onde quero estar. Sabe, não é só a sua vida que está em jogo, Victor. O estômago de Clara se revirou. Não eram apenas palavras ameaçadoras. A tensão estava se transformando em um campo de batalha. Ela olhou para Victor, buscando uma explicação. Um sinal de que ele tinha controle da situação. Mas ele estava perdendo. Clara podia sentir isso. Eu não vou deixar você destruir tudo o que eu construí, não de novo, Victor afirmou, tentando ganhar bravura, mas a insegurança estava escrita em seu rosto. Carlos não se deixou intimidar. Ele parou frente à mesa, seu olhar fixo em Victor, como se buscasse devastá-lo com o poder da mente. Construir? O que você construiu? Além de mentiras? Lembrou-se da verdadeira razão pela qual estamos aqui? Você me arrastou para isso. O que eu sou, você fez de mim. Aquelas palavras reverberaram no ar pesado. Clara se sentiu cercada por uma tempestade. Como uma sombra, Carlos parecia entender cada fraqueza de Victor, cada falha que havia manchado seu passado. Mas algo mais pesava sobre a conversa. O que Carlos estava revelando não era apenas um rancor. Era algo mais profundo, mais insidioso. Você acha que pode me deixar no passado? Que eu sou apenas uma cicatriz na sua história? Deixe-me lembrar. Havia algo entre nós que você nunca esqueceu. Carlos continuou, e na maneira como pronunciou as palavras, Clara viu que havia uma conexão mais sinistra entre os dois do que se atreveria a imaginar. Fecha essa boca! Você não sabe do que está falando! Victor gritou, a voz ecoando pelo corredor vazio. Mas as palavras de Carlos haviam plantado uma semente de incerteza. Clara sentiu seu coração acelerar. O que mais havia por trás daquele relacionamento? O que eles haviam compartilhado? Então, um som estrondoso interrompeu a cena. Um silêncio irrompeu com uma explosão de vidro quebrando em pedaços. Clara virou-se rapidamente. A luz apagou. A casa foi envolvida por uma escuridão intensa, e ela pôde sentir a presença de algo, ou alguém se movendo freneticamente. Gritos ecoaram lá fora, vozes agoniadas misturadas ao caos. Clara percebeu que não era apenas uma disputa pessoal. Alguma coisa maior estava em jogo. Victor, precisamos sair, ela gritou, mas a urgência na sua voz parecia ecoar sem resposta. A tensão e a adrenalina inundaram suas veias. O que realmente estava acontecendo? Carlos, Victor, a mensagem sinistra. Tudo indicava que estavam prestes a cruzar um limite. No escuro, Clara sentiu uma mão em seu braço. Era Victor, os dedos tremendo. Vou te contar tudo, mas não agora. Não aqui. Sua voz era um sussurro, sufocada pelo medo. Mas Carlos não estava acabado. Não pense que vocês vão escapar tão facilmente. O passado não pode ser enterrado, e eu ainda tenho uma dívida a cobrar. Um horror gelado percorreu a espinha de Clara. O que estava por vir? As perguntas fervilhavam na sua mente, e o peso da revelação parecia esmagá-la. Havia segredos escondidos que poderiam mudar tudo. As balas da verdade estavam prestes a serem disparadas, e ninguém estava a salvo. Então, um grito cortou a escuridão. E Clara sentiu um presente horrível se aproximando. O que realmente havia entre Victor e Carlos? E a que ponto seus passados os levariam? Ela olhou para Victor, buscando um sinal, mas ele estava tão perdido em seu desespero quanto ela. E no fundo, a dúvida sobre quem realmente eram os dois se espalhava como um veneno, deixando Clara em total estado de incerteza. A resposta só poderia vir a um custo, e aquele custo era algo que ela não estava pronta para enfrentar. Clara congelou ao ver Carlos na sala. A presença dele enchia o espaço com uma tensão palpável. O que estava acontecendo? Ela sentiu um arrepio na nuca, enquanto o conflito entre Victor e Carlos se intensificava. Mas no fundo, algo ainda a preocupava. O passado entre eles. Ao olhar nos olhos de Carlos,
Clara percebeu que havia algo mais em jogo do que apenas rivalidade. Era um confronto que ecoava além do tempo. Então, algo estourou do lado de fora da mansão. Um estrondo ensurdecedor que fez o vidro da janela se estilhaçar completamente. Clara cobriu os ouvidos, enquanto pedaços de vidro coavam pela sala, atormentando o silêncio tenso. No momento em que ela se virou para Victor e Carlos, percebeu que a dinâmica havia mudado de novo. Agora havia medo em ambos os rostos, não apenas ira. Clara! Victor gritou, puxando-a para mais perto, como se sua vida dependesse disso. Precisamos sair daqui. Ele mal teve tempo de terminar a frase. Carlos estava mais perto agora, seu rosto iluminado pela luz da lua que mal penetrava através das janelas quebradas. Você não pode escapar da verdade, Victor. Carlos se aproximou, e a raiva em seu olhar era evidente. Você me deve uma explicação. A situação parecia impossível. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, em um impulso de proteção e instinto de sobrevivência, percebeu que havia uma maior conexão entre Victor e Carlos, algo que os unia em um ciclo vicioso. Por que você está tão obcecado por ele? Perguntou Clara, sua voz carregada de insegurança e determinação. Nesse instante, Carlos parou. O orgulho se desfez por um momento, revelando a dor escondida atrás da fachada ameaçadora. Você é engenheira de sonhos, não é, Clara? Você acredita que pode salvar Victor, mas a verdade é que ele não quer ser salvo. Ele está preso a mim. Ele sempre esteve. As palavras de Carlos pairaram no ar como espinhos, fazendo o coração de Clara disparar. A intensidade do momento a fez sentir que o chão sob seus pés estava desaparecendo. Prenda-se mais a essa ilusão. Carlos continuou. E você perderá mais do que imagina. Victor parecia lutando com algo dentro de si. Carlos, chega! Você não sabe do que está falando. Mas a crença do rival em suas palavras estava evidentemente impactando. Clara viu a fragilidade de Victor surgir bem diante dela. Eu sei muito bem, Victor. Você sempre soube quem eu sou para você. Foi então que uma figura do entorno se destacou na luz da lua. Era uma mulher, também conhecida do passado de Victor. Ela entrou pela porta quebrada, com os cabelos longos e desfeitos, seus olhos brilhando de uma emoção que transformava a atmosfera da sala. Victor, você não pode continuar assim. A voz dela estava carregada de desespero. Clara ficou paralisada. Quem era essa? Mulher! Que laços havia entre eles? O que você está fazendo aqui, Sofia? A pergunta escapuliu de Victor. Quase um sussurro, uma mistura de desespero e confusão. O foco mudou, e naquele instante, a tensão diminuiu um pouco, cedendo à confusão. A presença dela nas sombras reconfigurava tudo. Clara sentiu que havia uma nova camada de segredos a serem revelados. Carlos olhou para Clara, um sorriso amargo nos lábios. Agora você vê, Clara. Você não faz ideia do jogo que estão jogando. Ele olhou para Sofia. E quantas peças restam a serem movidas? Clara, de repente, olhou para Victor. Você, eles, o que está acontecendo? A confusão tomou conta e uma onda de intensidade a quase derrubou. Eram tantas camadas de história. Tantas traições não reveladas que, a partir daquele momento, ela começou a entender que o amor que pensara estar crescendo estava cercado de sombras. Deixe tudo isso para lá, vamos sair daqui, pediu Victor, quase uma súplica enquanto os olhares se cruzavam em uma dança de conflitos e desespero, cada um lutando com seus próprios demônios e segredos. Mas a jet de Sofia cortou logo a sequência. Não, você precisa ouvir a verdade, Victor. Clara estava presa em um turbilhão de emoções, sem saber quem realmente precisava ser salva ou quem realmente precisava de perdão. Ninguém tinha as respostas. E no fundo, as perguntas fervilhavam. Qual era a verdade que eles estavam escondendo? O quanto Victor e Carlos estavam entrelaçados em algo maior? E o que Sofia tinha a ver com tudo isso? Enquanto a tensão no ar crescia, Clara percebeu que se algo não fosse resolvido naquele momento, poderia ser tarde demais para todos. Uma nova reviravolta estava se formando,
E tudo o que ela sabia estava prestes a mudar de novo. O grito da noite ressoou mais uma vez, e a escuridão os envolveu. Uma tempestade estava se formando fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro deles. A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Clara olhou de um rosto para o outro, buscando respostas, sem saber que o segredo devastador estava prestes a vir à tona. O olhar apreensivo de Victor misturado à determinação em Sofia. E o desafio inquieto em Carlos formava um cenário explosivo. Victor, precisamos enfrentar isso, Sofia insistiu, a voz resoluta. Você precisa saber quem realmente está no controle nessa história. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo imenso cortou o silêncio. As paredes da mansão vibraram e Clara, tomada pelo pânico, se agarrou à mão de Victor. As luzes piscavam como se estivessem prestes a se apagar de vez. E um frio cortante invadiu o ambiente quando a porta da sala foi arrombada por uma figura imponente, envolta em sombras e mistério. A entrada abrupta daquele novo interveniente fez o ar parar novamente. Era um homem alto, robusto, com um olhar letal. A expressão de Victor se contorceu em desespero, e Clara sentiu uma onda de medo a invadir. Ele não devia estar aqui, gritou Victor, e Clara sabia que esse homem tinha um papel crucial na história que estava se desenrolando. O homem olhou para Carlos com desprezo. Você é mesmo um idiota por voltar. Isso não é um jogo, e você sabe exatamente o que está em jogo aqui. O que você quer? Carlos respondeu, a arrogância vacilando. Mas Clara percebeu algo mais. Ele estava com medo. Sofia, percebendo a oportunidade, se virou para Victor. Diga a ele a verdade que você escondeu de todos nós. Diga, Victor. A urgência na voz dela fez o coração de Clara disparar. O que mais havia naquela teia de mentiras? Victor levou um tempo para formular palavras. Carlos sabe da parte mais obscura do meu passado. Eu não tenho apenas dívidas. Fui responsável por algo muito maior. Algo que envolveu muitos. Um crime que não posso esquecer. A revelação caiu como uma bomba. Um crime. O das sombras que os acompanhava por tanto tempo estava prestes a ser exposto. A presença do homem alto reforçou essa verdade, como se ele tivesse vindo buscar uma cobrança. Clara sentiu um frio no estômago. E o que você espera ao voltar? O homem olhou para Carlos, um sorriso maléfico surgindo em seus lábios. Esperando que o antigo faça parte do novo, não há perdão para vocês. As palavras pareciam cortar o ar, deixando todos em estado de choque. A atmosfera estava carregada de memórias não resolvidas. A dor que emanava de Victor era quase tangível, mas havia algo mais sombrio à espreita. Sofia, você precisa sair agora, Victor gritou, o desespero dominando-o. Ninguém está salvo aqui! Mas antes que pudessem se mover, o homem se virou e seus olhos brilharam na penumbra. Não tão rápido. Se vocês acham que o passado pode ser enterrado, estão enganados. Como você pode ver, cada um tem seu próprio jogo a jogar. E o meu envolve uma reviravolta que você não está preparado para enfrentar. Ele parou, olhando diretamente para Clara. E você, pequena, está prestes a descobrir que as ilusões podem se desvanecer com um toque, com um rápido movimento. Ele lançou algo na direção de Victor. Uma foto, uma velha foto que fez o coração de Clara parar. A imagem caiu aos pés de Victor e se espalhou no chão. Era uma foto de Clara. Mas não era apenas a foto. Era uma imagem dela com Carlos. Mas na parte de trás, uma outra escrita chamada A Verdadeira Conexão. O que isso significava? O mundo parecia desmoronar ao redor dela, e a incerteza a paralisou. O que mais Victor não havia lhe contado? Os fios da verdade estavam se entrelaçando, e Clara percebeu que ela também fazia parte da teia. Victor olhou para a foto e a cor desapareceu de seu rosto. Como você conseguiu isso? A voz dele estava trêmula, revelando uma faceta de medo que ela nunca tinha visto antes. Você nunca deveria ter descoberto. Carlos sorriu.
Ah, mas a verdade é como um fogo. Não é possível apagá-la. O tumulto em seu coração tornou-se uma tempestade. As revelações não paravam, e Clara teve uma certeza. As coisas não eram o que pareciam. Um mistério profundo se formava ao seu redor, alimentado por segredos e mentiras. E agora sabia que algo maior estava se desdobrando diante dela. O que viria a seguir? Quais segredos mais seriam revelados? A noite estava longe de acabar, e o verdadeiro terror estava apenas começando a se desenrolar. Clara ficou paralisada ao ver a foto no chão. Era inacreditável. Ao mesmo tempo que sentiu o golpe da revelação, percebeu o olhar de Victor se endurecer. Ele estava à beira de um colapso. Como você conseguiu isso? A voz dele ecoou na sala, tensa e desesperada. Carlos não respondeu, mas o sorriso dele era triunfante, como se houvesse colocado um xeque-mate em um jogo de xadrez. Você sempre subestimou seu passado, Victor. Agora é hora de enfrentar a verdade. As sombras na sala pareciam se condensar, criando uma atmosfera pesada. Clara não sabia se deveria sair correndo ou enfrentar a situação. Mas o homem que estava na porta, com expressão fulminante, interrompeu tudo. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos em Carlos. Isso acaba aqui. Estou aqui para resolver as coisas de uma vez por todas. O coração de Clara disparou. Quem é você? Ela perguntou, sem saber o que mais poderia ocorrer. Meu nome é Paulo, e antes de mais nada, eu sou seu irmão Victor, disse o homem, como uma bomba explodindo no meio da sala. O choque foi palpável, como se o ar tivesse sido sugado. Todos ficaram em silêncio, as respirações suspensas. Eu e você somos mais do que apenas passado. Eu sou responsável por tudo isso também. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Victor tinha um irmão. Ele nunca havia mencionado isso. O drama da cena se intensificava, e a confusão e o medo começaram a misturar-se, como fumaça no ar. Sério? Carlos perguntou, visivelmente surpreso. Eu sabia que havia algo entre vocês, mas não sabia que você era da família. Isso muda tudo. Você não sabe de nada, Carlos, gritou Victor, agora parecendo mais vulnerável. Eu não queria que você voltasse para isso. Eu não quero que Clara se envolva nisso. A preocupação transparecia em seu rosto, mas havia também uma mágoa. Clara sentiu seu coração apertar. Era difícil ver Victor tão quebrado e exposto. Paulo cruzou os braços e respirou fundo. A verdade não pode ser ignorada. Somos todos peças de um mesmo tabuleiro, e você não pode correr de Carlos. Ele faz parte disso também. Parte do quê? Clara interveio, a frustração transbordando. O que está acontecendo? A sensação de estar cercada por sombras crescia, e as peças do quebra-cabeça pareciam ainda mais emaranhadas. Paulo olhou para ela, sua expressão suavizando um pouco. O que está em jogo é mais que rivalidades. É sobre uma herança, um legado que não pode ser deixado para trás. Victor se afastou de mim, assim como de você, Carlos. Mas não podemos ignorar o que nos une. E o que nos une é o quê? Um crime? Carlos disparou, sem esconder a incredulidade. A tensão no ar parecia um fio prestes a se romper. Não falemos sobre essa história. Você não entende. Victor começou, mas foi interrompido. Então, sem aviso, a porta da mansão arrebentou com um estrondo, e figuras encapuzadas entraram, trazendo o caos com elas. Onde está o dinheiro? Um deles gritou, sua voz cortante, como uma lâmina. O clima virou absoluto terror. Clara percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. O que está acontecendo? Gritou, enquanto Victor puxava Clara para mais perto, tentando protegê-la. Não é seguro ficar aqui, ele disse, a voz tensa. O que Carlos e eu fizemos, isso nunca era para ter voltado. Precisamos sair agora. As sombras começaram a se fechar, e Clara sentiu o medo arrebatador crescendo. O que mais poderia ser revelado naquela noite? E como todos os segredos que estavam tão bem guardados se interligavam.
Uma sensação de queda livre tomou conta dela, enquanto o caos se intensificava ao seu redor. A verdade estava prestes a se manifestar, e todo mundo poderia ser alterado. Para sempre. Clara mal teve tempo de respirar. O ambiente virou um caos com a entrada repentina das figuras encapuzadas. A adrenalina subiu. Seu coração batia forte, como se pudesse saltar do peito. Victor a puxou para trás, tentando protegê-la, mas fixou o olhar no homem que se apresentou como Paulo. A confusão tomava conta de tudo e ela estava no meio de um furacão emocional. "Quem são vocês?" Alguém gritou. A voz vinha de um dos encapuzados, pairando entre a ameaça. Clara mal conseguia acompanhar. A presença dos invasores não era apenas física, havia um senso de perigo que a contagiava. Um dos encapuzados avançou, tirando o capuz. Clara quase gritou ao reconhecer o rosto familiar. Era Renan, um amigo de infância que não via há anos. Ele estava pálido, os olhos carregados de preocupação. "Victor, não! Não faça isso!" ele berrou, a voz alta cortando o silêncio pesado. Victor parecia confuso. "O que você está fazendo aqui? Não era para você!" Mas Renan não deixou Victor terminar. "Você não entende. Tem mais em jogo do que imagina." Ele olhou para Carlos e depois para Paulo, exibindo desespero. "Precisamos de ajuda. E você, Carlos, não pode ficar no caminho." Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O passado dos homens na sala parecia uma bomba prestes a explodir, revelando uma rede de segredos que nunca soube que existia. "O que você sabe que nós não sabemos?" Victor perguntou, os olhos brilhando de raiva. Renan respirou fundo, como se preparasse para lançar uma revelação devastadora. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite. A noite que mudou tudo. O que aconteceu com nosso pai? O que você fez, Victor? As palavras dele soaram como um trovão, reverberando nas almas de todos presentes. A sala, que já estava tensa, agora parecia paralisar. Clara olhou para Victor, seu coração disparando. O que ele quer dizer por isso? A pergunta escapuliu de seus lábios. O que aconteceu com o pai é o que liga todos nós e os coloca em perigo. Renan continuou. Descobri algo que vocês nunca souberam. Carlos se aproximou, seu tom intimidador. Você tá mentindo. Não é possível. Ninguém sabe disso. Mas Renan não recuou. Eu sei a verdade. Os negócios, os acordos que vocês acham que estão seguros. Meu pai, ele estava envolvido. E não foi um acidente. Todos vocês têm um pedaço dessa culpa. A sala ficou em silêncio. E Clara sentiu um frio na espinha. Todo mundo olhava para Victor, que estava imóvel, seu rosto pálido como uma folha. A revelação jogou uma sombra sobre ele. Era como se todas as mentiras finalmente estivessem vindo à tona. O homem envolto em sombras. Paulo fez um movimento brusco. Nós não temos tempo. O que você fez com nosso pai os colocou em risco. Eles estão voltando e não descansarão até que eu tenha o que mereço. Então tudo aconteceu rápido demais. Um barulho estrondoso e uma das janelas se estilhaçou. Clara virou-se rapidamente e, em meio ao caos, outra figura apareceu, mas esta estava armada. Fique onde está, a figura gritou, e a sala se transformou em um campo de batalha do nada. O pânico tomou conta e Clara se agarrou a Victor, cuja respiração estava acelerada, quase como um animal encurralado. Victor, o que você fez? O desespero em sua pergunta era evidente. Ele tinha que ter uma resposta. Um movimento brusco fez Clara olhar para Paulo, que, ao perceber a situação se desenrolando, avançou para a figura armada, socando-a. O estrondo reverberou na sala. E ela sentiu a necessidade de escapar. Vamos sair agora! Gritou, puxando Victor com ela. Mas antes que pudesse sair, Renan se virou e gritou. A verdade sobre seu pai é a chave. Victor, você precisa enfrentar isso antes que seja tarde demais. A sala
explodiu em caos, os sons misturados em um grito de dor e desespero. Clara se sentiu envolta em uma tempestade de segredos, medos e verdades não ditas. As peças do quebra-cabeça, até então dispersas, começavam a se juntar de uma maneira que ela nunca esperou. O que mais Victor estava escondendo? E como a verdade soube? Seu pai poderia mudá-los a todos? A pergunta ecoava em sua mente enquanto tudo ao seu redor desmoronava. A vida que conheceu estava acabando e não havia como voltar atrás. Clara ficou paralisada ao ver a foto no chão. Era inacreditável. Ao mesmo tempo que sentiu o golpe da revelação, percebeu o olhar de Victor se endurecer. Ele estava à beira de um colapso. Como você conseguiu isso? A voz dele ecoou na sala, tensa e desesperada. Carlos não respondeu, mas o sorriso dele era triunfante, como se houvesse colocado um xeque-mate em um jogo de xadrez. Você sempre subestimou seu passado, Victor. Agora é hora de enfrentar a verdade. As sombras na sala pareciam se condensar, criando uma atmosfera pesada. Clara não sabia se deveria sair correndo ou enfrentar a situação, mas o homem que estava na porta, com expressão fulminante, interrompeu tudo. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos em Carlos. Isso acaba aqui. Tô aqui para resolver as coisas de uma vez por todas. O coração de Clara disparou. Quem é você? Ela perguntou, sem saber o que mais poderia ocorrer. Meu nome é Paulo. E antes de mais nada, eu sou seu irmão Victor, disse o homem, como uma bomba explodindo no meio da sala. O choque foi palpável, como se o ar tivesse sido sugado. Todos ficaram em silêncio, as respirações suspensas. Eu e você somos mais do que apenas passado. Eu sou responsável por tudo isso. Também. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Victor tinha um irmão? Ele nunca havia mencionado isso. O drama da cena se intensificava e a confusão e o medo começaram a misturar-se como fumaça no ar. Sério? Carlos perguntou, visivelmente surpreso. Eu sabia que havia algo entre vocês, mas não sabia que você era da família. Isso muda tudo. Você não sabe de nada, Carlos, gritou Victor, agora parecendo mais vulnerável. Eu não queria que você voltasse para isso. Eu não quero que Clara se envolva nisso. A preocupação transparecia em seu rosto, mas havia também uma mágoa. Clara sentiu seu coração apertar. Era difícil ver Victor tão quebrado e exposto. Paulo cruzou os braços e respirou fundo. A verdade não pode ser ignorada. Somos todos peças de um mesmo tabuleiro e você não pode correr de Carlos. Ele faz parte disso também. Parte do quê? Clara interveio, a frustração transbordando. O que está acontecendo? A sensação de estar cercada por sombras crescia e as peças do quebra-cabeça pareciam ainda mais emaranhadas. Paulo olhou para ela, sua expressão suavizando um pouco. O que está em jogo é mais que rivalidades. É sobre uma herança, um legado que não pode ser deixado para trás. Victor se afastou de mim, assim como de você, Carlos. Mas não podemos ignorar o que nos une. E o que nos une é o quê? Um crime? Carlos disparou, sem esconder a incredulidade. A tensão no ar parecia. O fio prestes a se romper. Não falemos sobre essa história. Você não entende. Victor começou, mas foi interrompido. Então, sem aviso, a porta da mansão arrebentou com um estrondo e figuras encapuzadas entraram, trazendo caos com elas. Onde está o dinheiro? Um deles gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O clima virou absoluto terror. Clara percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. O que está acontecendo? Gritou enquanto Victor puxava Clara para mais perto, tentando protegê-la. Não é seguro ficar aqui, ele disse, a voz tensa. O que Carlos e eu fizemos, isso nunca era para ter voltado. Precisamos sair agora. As sombras começaram a se fechar e Clara sentiu o medo arrebatador crescendo. O que mais poderia ser revelado naquela noite? E como a verdade sobre seu pai poderia mudá-los a todos? Victor precisa me ouvir. Renan, o amigo de infância que ela não via há anos, gritou, cortando o ar conturbado. A noite que mudou tudo. Seu pai, há algo que você precisa saber. Não, não é hora.
Victor estava quase em pânico, seus olhos fixos nas figuras ameaçadoras que avançavam. Mas Renan não retrocedeu. É agora ou nunca. O que aconteceu naquela noite envolveu mais pessoas do que você imagina. O que eu descobri pode acabar com você, Carlos. Carlos ficou pálido, a incompreensão transformando-se em fúria. Você não sabe do que está falando. E foi então que a porta se abriu. Ainda mais, e uma figura familiar entrou na sala. Clara teve um choque. Era Sofia. Não, não, você não deveria estar aqui. Victor a alertou, mas não havia espaço para mais revelações. Ela olhou para todos. Seu olhar se fixou em Carlos. Você não pode continuar escondendo a verdade. As palavras escaparam como um eco e toda a sala pareceu prender a respiração. Clara sentiu uma onda de confusão crescendo, como se cada um deles estivesse segurando peças de um quebra-cabeça que nunca deveriam ver. Uma tensão quase elétrica estava prestes a explodir e Clara não sabia quem acreditar. Mas então, Sofia, com um olhar determinado, começou a falar. O que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Foi um assassinato. E estou aqui para parar isso antes que seja tarde demais. O ar ficou pesado. Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Assassinato? Toda a estrutura da história que acreditava conhecer se quebrava. Sinais de um passado tumultuado se entrelaçando com suas vidas. O que mais poderia surgir desse turbilhão? Vozes sobrepostas. Terror e desespero tomaram conta da cena. Enquanto a tensão se acumulava, um grito escapuliu dos lábios de alguém. Mas Clara estava longe de ouvir. A história dela, a de Victor e a de todos os que a cercavam, estava prestes a mudar para sempre. As sombras dançavam ao seu redor, e em um instante, tudo o que ela pensava saber se transformou em um novo mistério, uma nova realidade, mais escura e imprevisível do que qualquer uma delas poderia imaginar. O que aconteceu deixou Clara atordoada. Assassinato? As palavras de Sofia ressoaram na sala como um trovão. O ar estava pesado e cada respiração parecia um esforço. Ninguém se atreveu a se mover. Todos estavam presos em suas próprias realidades. E a tensão aumentava cada vez mais. Não podemos continuar assim, Sofia continuou, a voz tremendo. A verdade precisa vir à luz. O que ocorreu naquela noite não pode ser escondido. A barulho de vidro quebrando ecoou de novo, e Clara sentiu um calafrio na espinha. Algo estava prestes a acontecer. As figuras encapuzadas se moviam lentamente, como sombras se preparando para atacar. O terror tomou conta. Renan gritou. Todo esse tempo você achou que podia escapar, mas não pode. Ele olhou furiosamente para Carlos e Paulo. Estamos todos entrelaçados e a culpa nos persegue. Chega! Victor gritou, a frustração transbordando. Por favor, todos vocês parem. Não é o momento para discutir. Mas Carlos sorriu, um riso seco e cruel. E quem vai impedir? Você? A verdade está prestes a te engolir. Então, o inesperado. Uma explosão. A porta da mansão arrebentou com uma força devastadora, arremessando pedaços de madeira e aço na sala. Clara caiu para o lado, protegendo a cabeça com os braços. O caos se instaurou. A visão ficou turva e a poeira pairava como uma névoa densa. Quando começou a recuperar a visão, algo a fez roslar. Uma figura, encapuzada novamente, entrou correndo. Os encapuzados olharam com nervosismo e a sala se encheu de uma nova tensão. O intruso estava ofegante. É pior do que pensávamos, gritou ele. Eles sabem. Eles estão a caminho. Quem sabe o quê? Victor perguntou, histericamente. About the pact. A palavra atravessou a sala como uma lâmina. O pacto. Eles sabem sobre o que aconteceu naquela noite. Sobre tudo. O ar ficou mais pesado. O olhar de Victor se endureceu. E em seus olhos, Clara viu um medo genuíno que nunca tinha percebido. O pacto? Murmurei, perguntas dançando na cabeça dela. O que era isso? Que pacto?
É a razão pela qual estamos todos aqui. O que nos uniu, o que nos separou. O homem, ofegante, olhou para todos. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Eles não vão parar, e eles têm algo que podem usar contra você, Victor. A pressão estava se acumulando, e Clara teve um nó na garganta. O que você está falando? O que estão querendo de vocês? Foi Paulo quem respondeu, a voz um misto de raiva e desespero. Eles sabem que somos irmãos, que somos responsáveis pela morte de nosso pai. E eles têm o poder de arruinar tudo. O chão abaixo de Clara parecia desmoronar. Os laços familiares. A verdade sobre quem eram. Não pode ser, sussurrou, a mente girando. E se? Renan gritou. O que eles têm contra você? Victor, o que seu pai fez? O que você fez? A maçaneta da porta rangeu e todos ficaram em silêncio. O intruso se virou rapidamente e puxou uma arma. Não se movam, ele gritou. Ninguém pode sair. O choque girou em Clara como um turbilhão. Entre o medo e os segredos que estavam a ponto de serem revelados, ela percebeu que nada era seguro. Um vislumbre do que realmente estava acontecendo lhe passou pela mente. No momento de coragem, Clara deu um passo adiante. Estamos todos juntos nisso. Não podemos permitir que o medo nos separe. Sua voz ecoou, abrindo um espaço silencioso. Mas o intruso olhou bem nos olhos de Victor e gritou. Você não sabe quem realmente está no controle. Não será fácil escapar do destino que você mesmo criou. A bomba estava lançada. A mente de Clara girava. O que mais poderiam perder? A verdade estava saindo à força. E quanto mais ela sabia, mais o medo crescia. Victor, o que mais você esconde de mim? Ela perguntou, o desespero transparecendo. Mas ele apenas olhou para o chão, como se estivesse à beira de um colapso total. E então, Clara percebeu. Todos estavam jogando seus jogos, e no fundo, ninguém estava livre. O que aconteceria agora? O que ainda estava por vir? Uma confusão se instalou em sua mente, enquanto a escuridão parecia fechar-se em torno deles. E tudo estava prestes a mudar. O que mais esperava por ela na escuridão? O caos se instalou na sala. Clara sentiu o coração disparar enquanto olhava para as figuras encapuzadas que cercavam todos. O homem armado apenas aumentava a sensação de pânico. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Victor! Gritou, sem saber se ainda havia tempo para salvar a situação. Mas Victor estava paralisado. A fragilidade dele a atingiu como uma onda. Vocês não precisam fazer isso, ele implorou, os olhos perdidos em desespero. Ainda podemos resolver tudo. Carlos olhou para ele, o cinismo aparecendo em seu olhar. Resolver? Você acha que pode sair dessa, Victor? O passado está aqui para cobrar sua dívida. As sombras se aglomeravam, e Clara percebeu que a rivalidade de tanto tempo entre eles estava se transformando em algo terrível. Vocês são irmãos. Isso deve significar algo, ela gritou, tentando conectar os pontos onde havia tanta dor. Paulo, ainda alheio, apenas balançou a cabeça. A verdade nos une, mas também nos divide. O que fizemos? 2 irmãos, envolvidos em algo que nunca deveria ter acontecido. Nesse momento, a figura armada apontou a arma para Paulo. Chega de conversas. O que está em jogo aqui é muito maior do que vocês imaginam. O caos aumentava. Clara sentiu um nó na garganta enquanto lutava para entender as revelações horríveis que a cercavam. Os rostos tensos e os olhos furiosos agitavam as emoções dela. O passado estava ressoando em ecos de dor, e a atmosfera estava prestes a explodir. De repente, Renan gritou, basta! Todos vocês estão errados. O que nos liga não é apenas a culpa, mas a possibilidade de redenção. Ele deu um passo à frente, a voz carregada de determinação. Nós ainda podemos nos unir para corrigir isso. A tensão na sala era como um fio prestes a se romper. Clara olhou para o rosto de Victor, desejando ver um sinal de esperança. Diga a eles, Victor. Diga que podemos mudar tudo. O apelo dela ecoou, enquanto a sala clamava por uma solução. Então,
Com um olhar profundo e sincero, Victor começou. Eu tenho medo das consequências, mas a verdade precisa ser dita. O que aconteceu naquela noite mudou tudo para nós. Eu feri as pessoas que mais amava ao tentar proteger o que acreditava ser o correto. Os olhos de Carlos brilharam com raiva, mas havia um sinal de compreensão que dançava entre os dois irmãos. E a verdade é que estou cansado de viver com isso, Carlos murmurou. Cansado de ser o vilão na sua história para sempre. O tempo parou por um instante. Clara sentiu que deveria agir. Se vocês realmente se importam, é hora de ficarem juntos. Vamos enfrentar isso como uma família. O toque da esperança pareciam soltar as correntes que os prendiam. Então, nessa fração de tempo, a situação mudou. As figuras encapuzadas hesitaram, e o homem armado baixou a arma um pouco, a tensão ainda palpável no ar, mas agora havia uma. Chance, é isso que vocês realmente querem? Ele perguntou, a voz agora incerta. Nós queremos redenção, Renan bradou, olhando para todos com determinação. Um silêncio reverberou, e Clara sentiu que pela primeira vez poderiam estar juntos nessa jornada. Ninguém sabia o que vinha a seguir, mas um caminho de esperança começava a surgir no meio de tanto desespero. A verdade estava prestes a ser revelada. E a um custo. Mas naquela sala, Clara percebeu que o amor e a força poderiam finalmente superar o ódio e o medo. Enquanto a luz da manhã começava a penetrar na escuridão, Clara olhou para cada um deles. Eram almas perdidas, unidas pelo destino, com reminiscências de um passado doloroso. O que viria depois? As interrogações ecoavam, mas havia um brilho de fé. Ao enfrentarem as sombras juntos, talvez pudessem encontrar a liberdade. E, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar narrando essas jornadas emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante, porque sua voz é essencial para nós. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esta é a chance de mostrar que você é um verdadeiro fã e que valoriza nosso trabalho. Não espere nem mais um segundo para apoiar a nossa comunidade.